Oi, Gislaine, boa noite. Beth, tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Jaque, minhas alunas queridas, já de novo, né? Vocês não enjoaram de mim ainda, né? Que bom, né? Eu ficava pensando, elas não vão querer me ver ainda na terça-feira e na quinta, e conto com vocês toda a live, eu fico muito feliz. Isso quer dizer que sempre a gente tem algo pra gente conversar, né? Ó, Celeste, a Dai, boa noite pra vocês. Gente, nós vamos, não sei o que vai acontecer, né? Agora a semana, além de frio, chuva. Meu Deus, que tempo úmido. A gente não deve reclamar, né? Porque a chuva é abençoada, o frio também, né? É necessário, mas nossa, acho que já deu, né? Meu Deus, bem complicado. Que bom, gente. Fico muito feliz, ó pra vocês. Fico muito feliz, gente, que vocês acompanham o trabalho da gente. Fico feliz. Assim, hoje até estava olhando as perguntas. Claro que muitas lives vão ter perguntas repetidas, porque são pessoas diferentes que fazem, né? Essa página vai crescendo aos pouquinhos, então hoje eu vou responder algumas perguntas que eu já respondi em outras lives, mas é necessário a gente responder, porque como eu falo, né, lá na aula também, eu falo sempre, né, que às vezes eu vou explicar algo que muitos já sabem, mas a gente precisa entender que quem às vezes está iniciando tem dúvida. Então, mesmo assim, é aqui na nossa live, né? Hoje a nossa live de terça é sobre respostas, né? As respostas que eu coloco lá na caixinha no final de semana, né? As respostas das perguntas que são colocadas lá. E, enfim, sempre vai ter, algumas vezes vão ter perguntas repetidas, sim. Boa noite para quem tá entrando. A Marli ficou comigo o dia inteiro na loja, ó, também tá na live. Ai, Patrícia, a Marta. Boa noite para vocês. A Emily, ó, Emily. Tudo bom, mana? Então, vou só esperar um pouquinho as pessoas entrarem, né, gente? Esperar uns minutinhos também. Jerusa. Nossa, muitas alunas minhas, fico muito feliz com isso. Até a minha filha, oi Gabi, até a minha filha entrando na live. Tudo bom, gente? Oi filha, tá com saudade da mãe já? Ai, gente. Bom, deixa eu já começar falando um pouquinho. Oi Laura. Tudo bem? Ó, minhas alunas aí muito fiéis. Estou bem feliz. Ó, isso quer dizer que eu não sou uma professora tão má assim. Às vezes eu mexo com as meninas aqui da loja, né? Porque eu tenho a minha filha com saudade já. Eu tenho a fama de ser chata e eu brinco com elas, né? Chata no sentido de... Não, elas dizem que eu sou exigente, né? Na verdade, o exigente é uma forma carinhosa de dizer pra gente que a gente é chata pra caramba, né? E eu sou mesmo. Eu brinco com elas assim, né? Quando às vezes elas insinuam alguma coisa, eu digo, nossa, nem vou dormir hoje, né, com a opinião de vocês, porque o chato que eu falo é na questão de cobrar, de fazer bem feitinho, né, então, ó, prova vocês também, que mesmo que vocês me acompanham, eu não sou tão chata assim, né, vocês estão aqui de novo hoje. Oi, Nayá, tudo bom? Boa noite para quem tá entrando. Bom, já vou falando um pouquinho, né, porque a nossa hora passa voando. A Jane acabou de entrar. Quando a gente vê, já foi essa nossa 1 hora, né? Então, vou falar de novo. Eu creio que quase todos que estão aqui já são pessoas que me conhecem, né? A maioria que estão aqui são minhas alunas, né? Mas falar um pouquinho para, de repente, se tiver alguém que nunca entrou, que está participando da live pela primeira vez. Hoje é uma live bem direcionada às respostas que foram das perguntas que ficaram lá na minha caixinha do Instagram, tá? Então hoje, assim, a gente vai falar só sobre isso, né? Sobre algumas questões. Provavelmente algumas respostas eu já dei em outras lives,
mas eu preciso responder por conta de pessoas novas que de repente, né, deixaram uma pergunta aqui na caixinha e por isso que eu tô aqui para responder. Bem, eu trabalho no ramo de cortinas há 15 anos, oficialmente eu tenho a loja física, mas eu trabalho há mais tempo que isso, né? Eu sei que muita gente por aí tem bem mais tempo que eu, mas a gente decidiu abrir essa página no Instagram e o canal do YouTube. Inclusive, gente, as próximas lives talvez a gente vai começar já a fazer no YouTube, tá? Eu preciso fazer por lá também as nossas lives, tá? Então é só questão de hábito, né? De a gente fazer por lá também. Então a gente decidiu abrir essa página no Instagram e o canal do YouTube para poder auxiliar as costureiras, quem tem ateliê ou quem é iniciante ou mesmo quem já trabalha na área, né? Pra gente trocar ideias, informações. Boa noite para quem tá entrando. Boa noite, Clarice, Nadir. Então, para realmente auxiliar essas pessoas, porque às vezes tem algumas coisas que eu penso assim, poxa, será que eu vou falar sobre isso? Às vezes é algo que para mim é tão simples e às vezes a outra pessoa é uma dica muito preciosa, é aquela dica que ele tá precisando, às vezes que bateu a cabeça tanto e quando a pessoa dá uma dica é como se isso, nossa, abrisse a mente da gente. Por que eu falo isso? Porque comigo já aconteceu várias vezes. Eu sempre deixei muito claro aqui que eu troco figurinhas sim com outras pessoas no meu ramo também. E muitas vezes, porque não pense que eu também não tenho dúvidas como vocês, não pense que eu também às vezes não passo por uns perrengues, esse é o preço que a gente paga por trabalhar sob medida, que sempre vai ter algo diferente, sempre vai ter algo que vai fazer a gente derreter os miolos, né? Então, muitas vezes, sim, eu busquei ajuda, eu pedi informações e fui muito carinhosamente atendido por algumas, né? Tem outros que de repente não pensam como a gente, mas enfim, por isso que eu decidi abrir essa página no Instagram e esse canal no YouTube, que tá até um pouquinho parado, né? Com as postagens por conta da nossa mudança que a gente tá fazendo, mas que eu prometo que eu vou voltar ativa semana que vem já. Então essas lives são destinadas realmente a costureiras, a quem tem ateliê, a quem tem uma loja física ou quem não tem, enfim, são destinadas para essas pessoas que com certeza quando vão lá no computador ou no seu celular e buscam essa informação, é muito difícil encontrar. E quando encontra, são informações muito vagas, muito talvez falada de uma linguagem diferente. E por isso que eu decidi sim falar aqui para as pessoas de uma forma que todos entendam, tá? Sem criar muito rodeio, sem fazer muita, sabe? Eu acho que assim, a gente precisa dar dicas precisas, né, para essas pessoas, porque quem trabalha com isso, às vezes uma dica que a gente dá já consegue matar a charada, tá? Então vamos começar respondendo as perguntas que deixaram ali na nossa caixinha. Bom, a primeira pergunta, eu até vou responder porque eu vi que ela entrou já na nossa live, ela tá assistindo, né? Não vou falar o nome da pessoa, mas até porque o intuito não é esse, né? O intuito é só de responder as perguntas, né? Ela perguntou como prender o chale da cortina para ficar com as pregas bem definidas. Bem, quem acompanha o meu trabalho, quem é novo aqui, né? Eu tenho a loja física, que é a Cortina e Companhia. Então lá eu posto mais fotos, mais trabalhos que a gente faz lá. Nesse canal, nesse perfil do Cortinas de Alto Padrão, como é novo, ainda tem poucas postagens, né? Mas enfim, quem me acompanha há mais tempo sabe que os chales, para mim, são assim, eu gosto de fazer eles perfeitos. Assim como eu gosto de trabalhar com uma cortina bem alinhada. Boa noite, gente, quem tá entrando agora.
Assim como eu gosto de trabalhar com uma cortina bem alinhada, com uma barra muito bem feita, com uma medida muito perfeita, assim também eu trabalho com os meus chales. Olha só, Janice. Ai, Janice, que legal. Ó, beijo pra ti, tá? Fico feliz por estar me acompanhando. Legal, ela tá dizendo que tá assistindo da sala da recepção do bloco cirúrgico, olha só. Assim, então, a gente também trabalha com os chales. Eu posso até explicar para vocês a forma que eu amarro, mas eu confesso que falando, esse é uma coisa que é um pouco complicada de eu explicar, tá? Eu até já fiz um vídeo, já postei há bastante tempo um vídeo mostrando como que eu amarro o chale, porque isso é uma pergunta que de vez em quando acontece. As meninas que compraram o curso vão ter, eu ainda não gravei, mas vão ter um vídeo mostrando tudo como eu amarro o chale e talvez até ao vivo, se der tempo na nossa aula, né? Mas aqui nas lives e nas redes sociais aqui, a gente tem que postar um vídeo e eu acabei acelerando esse vídeo por conta de realmente ser demorado, tá? Pra fazer aquele chale bonito que vocês olham, gente, eu sou tão neurótica, eu sou tão perfeccionista nisso que eu chego a contar as pregas, tá? A gente tem que medir a altura, a gente tem que fazer o alinhamento da prega desde cima até embaixo, tá? Eu chego a contar, tá? Então a gente precisa ser perfeccionista em tudo que a gente faz, se quiser um resultado bem positivo. Eu já vi gente que amarra chale que, meu Deus do céu, parece assim que socou o tecido aqui e botou o pingente. Gente, não adianta. O chale, para ele ser bonito, ele tem que ser bem amarrado. Claro que eu confesso que quando eu olho minhas fotos, quando eu iniciei, gente, eu penso, nossa, graças a Deus que o tempo e a prática fazem a gente melhorar, tá? Porque os meus chales também não eram os mais lindos do mundo, tá? Então, tanto que as meninas que trabalham comigo, a Marli, por exemplo, eu cobro dela, Marli, tu tem que aprender a amarrar o chale. Ela diz, Preta, sempre que eu vou amarrar, tu vai achar um defeito, porque eu sou bem chata nisso. Mas assim, o segredo seria fazer toda aquela amarração, né? Eu sempre seguro ou junto tudo, seguro não apertado, né? Mas dou uma firmadinha e vou puxando de baixo para cima, soltando. Aí seguro um lado, aí venho, puxo o outro. E assim eu vou alinhando prega a prega para poder fazer o chale perfeito que vocês veem. E o que eu faço hoje? Lá no início eu amarrava direto com o pingente. Não funciona. O que eu faço? Todo chale eu faço uma tirinha e eu amarro primeiro com essa tirinha de tecido. Por quê? Primeiro, me facilita, porque daí eu amarro essa tirinha, aí eu consigo ver se ele ficou perfeito antes de eu colocar o pingente. Outra situação, lá na casa do cliente, às vezes, se a gente faz só com o pingente, essa amarração fica às vezes dependendo da corda do pingente, né? Ela não trava bem, ela não tranca bem, dependendo do tecido, né? Então, depois que eu comecei a fazer essa tirinha, uma tirinha fininha, sabe? Amarro ele, geralmente da cor do chale, então não é pra ela aparecer, ela vai ficar escondida. Isso facilita muito, porque o pingente até pode soltar a amarração, mas o chale vai continuar amarrado, gente. Então, essa é a dica que eu posso dar pra vocês com relação ao chale, como prender o chale, que foi essa pergunta que a pessoa me fez, como prender o chale da cortina para ficar com as pregas bem definidas. Então o prender seria com uma tirinha, o amarrar aí já é outra questão, né? Deixa eu ver o que a Jaque botou. Sim, quando é um do lado do outro, né, Jaque? Eu sempre falo que um é fácil de fazer, o segundo é o ó, porque para quem é perfeccionista, para conseguir fazer na mesma altura, eu também meço do chão, eu coloco a trena, essa de pedreiro mesmo, né? Eu falo a trena de pedreiro, aquela de alumínio, metal, sei lá. Coloco no chão e coloco até onde eu amarrei. Eu fiz uma vez um trabalho com uma cliente que tinha uma área de festa. Nossa, se eu falar, não me recordo. Não sei se era 5 ou 6 chales. Todos juntos, tá? No mesmo lugar, era só um chale, assim, naquela área de festa, e ficou perfeito.
perfeito, tá? Mas eu fiquei, nossa, demorei um tempão, tá? Então, o chale, gente, é chato sim, é ruim de fazer sim. Não adianta dizer pra vocês, não, o chale é fácil de fazer. Não é, tá? Depende muito de qual tecido. O tecido arrastão, esse aberto, eu gosto de fazer, porque parece que só de tu puxar ele já se arruma sozinho. Mas tem uns tecidos que, olha, é complicado, tá? Então, é isso, a gente faz a tirinha para aprender. Outra coisa que eu aprendi, que eu acho bem, uma dica bem legal, principalmente para quem é perfeccionista, né? Que conta as pregas assim como eu. Eu gosto muito de trabalhar com pregas em número ímpar, quando é prega macho, tá? Porque daí eu consigo alinhar a quantidade no par aqui e deixar uma em linha mais reta, tá? Então, depois que eu fiz isso também ajudou bastante. Sempre que é possível, né? Porque às vezes não dá, eu faço com o número ímpar a quantidade de pregas em cima, tá? Isso ajuda. E não fazer um chale muito estreito, tá? Porque chale é bonito se ele for grande, tá? Se for muito mirrado, pouco tecido, não vai rolar, tá? Então, o chale, gente, a gente precisa deixar o cliente ciente que o chale é o charme da cortina, vamos dizer assim, o chale, tá? Então, tem que ser, não pode querer economizar tecido no chale, por favor. Não dá para ser exagerado, mas também não pode ser mirrado, tá? Ele tem que ter sim, quando é na prega macho, eu gosto de fazer sempre com 12 de profundidade, que eu acho, fazer o cálculo de 3,5 por 1, tá? Enfim, no wave eu gosto bastante de amarrar o chale também, acho que fica bem bonito. No voal liso, o Alinete fica lindo. É um pouquinho mais chato de fazer, tem que ter bastante tecido, porque o voal ele é fininho. A dica que eu dou, coloca um pingente bem delicadinho, tá? Se tu fizer, mas faz a tirinha, tá, Alinete? Fica muito bom, eu já fiz vários, tá? Simples e bonito. Tem que treinar e ter habilidade, tem, tá? E tem que treinar, gente, porque se vocês vissem os meus chales, quando eu comecei, eu tenho vergonha de olhar, tá? Então, se vocês entrar lá no perfil, principalmente no Facebook, e olhar o chale que eu montava antes, Jesus amado! Então, gente, não desistam, insistam. Esse é o segredo, não desista, insista, tá bom? É bem chatinho de fazer mesmo, tá? Tá, outra pergunta. Prega macho no arrastão, como fazer para que não fique tão grossa? Dá para fazer transpassada? Arrastão é aquele tecido aberto, né, que a gente chama. Isso também é um assunto bem relativo, assim, vai depender muito assim, ó. Eu sempre faço transpassada, tá? Quando é prega macho, né? Revisto a intertela, sempre tem que revestir a intertela, até uma pergunta que eu coloco, que eu vou responder depois, tá? Mas sim, dá pra fazer sim amarrado, tá? Com certeza, desculpa, transpassado, minha mente tá lá no chale, tá? Dá pra fazer sim transpassado, tá? Eu não gosto de fazer nenhum a mais que o 3,5 por 1, tá? Eu gosto de trabalhar nessa regra de quantidade de tecido, tá? O wave é tranquilo, né? O wave pode fazer bastante, que até fica bem mais bonito, que ele fica mais cheio, né? Mas na prega macho, tá? Dá pra fazer. Fica grosso? Fica. Principalmente alguns tecidos arrastão, eles são bem grossos, né? Então, às vezes quase sempre, tá? É pregado à mão o rodízio, porque realmente fica grosso. Mas depois que ele tá montado, ele fica perfeito, tá? Então, dá pra fazer bem tranquilo, tá? Deixa eu só ver o que tá aqui, a Laura mandou. Eu coloco uma tirinha da altura que acho necessário para cada caso. Prender no cabeçote atrás, ajuda a firmar e a altura ficar igual, se tiver mais cortinas no ambiente. Assim, Laura, eu confesso que eu até já fiz com tirinha quando eu comecei. Hoje, talvez pela prática, né, Laura? Claro que também é uma dica bem legal para quem tá, né, às vezes que tem um pouquinho de dificuldade com relação à altura, porque é praticar, tá? Mas também é uma dica que dá para fazer, tá? Dá para fazer dessa forma como você falou, tá? Dessa tirinha. Tem uma cortina forro, linho, chale, tudo junto na prega macho. As bainhas tem que ser todas iguais. Gisele, assim, ó. Deixa eu ver, preta. Tem uma cortina forro, linho, chale, tudo junto na prega macho.
Tá, mas tu costurou tudo, o chale não tá costurado junto, né? Tu fez a cortina com o forro costurado junto, é isso? Só confirma ali pra mim, Gisele. Enfim, então, né? Finalizando, né? Aquela pergunta lá que foi feita, se dá pra fazer a prega macho no arrastão, dá pra fazer. O que tem que cuidar? Por exemplo, se o arrastão é um tecido muito grosso, eu revisto a intertela com... eu gosto de revestir com linho, tá? Gosto de revestir com linho, mas a gente precisa buscar um tecido que combine com o arrastão. E às vezes o linho não vai ter essa tonalidade. Então, às vezes eu vou pro tecido de shantung, dependendo da situação. Então, se o shantung, que já é mais grosso, com o arrastão, que já é mais grosso, realmente vai ficar bem grosso. Mas fica bom depois também, tá? É claro que quando tem um chale assim, geralmente chale a gente tem que deixar muito claro para o cliente. Chale não é usado para lugar que tu tem que ficar abrindo e fechando, tá? Chale é bonito desde que ele fique alinhado. Então, se é para você colocar um chale para todo dia teu cliente querer abrir e fechar, eu aconselho a não fazer. Porque chale bagunçado para mim é o ó. O chale ele tem que ficar bonito, tá? Bem bonito, tá? Tá, vamos lá. Ô Gisele, os 3 tecidos juntos, nossa, vai ficar grosso pra caramba, né? Eu não sei quais são os tecidos que tu vai usar, tá? Assim, ó, o chale se for preso, amarrado pra lateral ou no meio, eu não vejo necessidade, eu nem gosto de barra alta em chale, tá? Não gosto, porque dificulta na hora da amarração. Porque quando tu vai prender um chale, o tecido vem pra cima, né? Se tu faz uma barra muito larga, quando tu começa a puxar o chale, já pegou na barra aqui, então a barra tem que ser menor. Ou pode fazer aquela barra fininha, tá? Que também fica bom, tá? Ou uma barra mais estreita, tá? Então, eu faria o chale com uma barra diferente, menor, e a cortina e o forro, sim, com a mesma largura de barra. Eu sempre gosto de trabalhar assim, quando possível, porque acaba não dando 2 sombras na cortina, tá? A altura de forro junto com a altura da cortina da frente, tá? Quando é possível, tá bom? Eu pinto a entretela com spray. Tá, e quando lava, Christian? E daí a tua entretela fica sem... Ela fica no tecido vazado, aparecendo o TNT sem proteção. Eu não sei como funcionaria isso quando lava, sabe? Só isso que me preocupa um pouco. É até algo até que eu nunca tinha ouvido falar. De repente funciona também, né? Não sei falar porque eu nunca fiz. Eu gosto de revestir, porque quando tá revestido, a cortina vai ficar, a intertela vai ficar protegida, né? E como eu gosto sempre de lavar tudo na máquina, eu acho que cortina não é descartável, então por isso que eu gosto de sempre revestir a intertela, tá? Mas enfim, não sei quanto à questão de durabilidade, tá? Não sei se tu já tem feedback dos teus clientes quando eles lavam, quando lava, não sei, tô te falando porque eu não sei quanto tempo que tu faz isso, né? E gosto de perguntar porque realmente aqui é uma troca de informações, tá? Então, de verdade, eu nunca vi falar de pintar a intertela, tá? Porque eu me preocupa só a questão da proteção mesmo. A hora que você vai lavar, né? Você pode colocar na máquina, se ela não vai ficar sensível pra enfim, né? Bater na máquina e rasgar, tá? Mas se tu puder passar pra gente isso, é algo que eu realmente nunca ouvi falar. Tá? Mas é uma dica também, né? Não deixa de ser uma dica, quem sabe, que algumas pessoas possam utilizar também. É bem interessante. Outra resposta. De nada, Gisele. Outra resposta. Como fazer a barra em 2 tons sem ficar cor diferente no avesso? Tá, então vamos lá. Bom, se tu já tem na tua casa, né? Porque realmente era isso que eu queria te perguntar, sabe? Porque às vezes isso acontece com a gente com tecido, com persiana, com tudo que é novo, né? A gente faz, isso acontece comigo aqui na loja, tá?
Mas o resultado disso eu vou saber realmente, eu vou poder dar certeza quando daqui, sei lá, daqui um ano, quando já foi lavado, ou enfim, quando o cliente já usou, como que é o funcionamento. Então daí a gente consegue ter uma resposta precisa quanto a isso. Se você já tem, então se deu certo, ó, e fica a dica para quem quiser testar, pintar a intertela, tá? Como fazer a barra em 2 tons sem ficar a cor diferente do lado do avesso? Bom, primeira coisa que eu costumo ver assim, ó, existe vários pontos que a gente analisa quando a gente vai fazer, quando a gente vai fazer uma venda, tá? Quando a cortina é usado 2 tons, precisa analisar assim, ó, isso é muito conversa de você com o teu cliente, tá? Porque isso é muito relativo, cada um pensa de uma forma. Ô Marta, eu creio que ele tá falando da intertela de TNT, tá? Eu creio que o Christian tá falando sobre isso, tá? Então, falando sobre a barra de cor diferente, quando ela é vendida para uma janela, não tem problema, porque a cor diferente fica pro lado da parede, né? Então você faz a toma com uma barra totalmente dupla, né? Que é a forma que eu gosto de trabalhar. Quando ela é numa porta, o que você precisa analisar? Se vai o forro? Se vai o forro, eu também não vejo problema, tá? Isso é uma opinião minha, tá? Tem algumas coisas que eu deixo bem claro que não é regra. É opinião, é diferente. Às vezes quem tá assistindo vai pensar de uma forma diferente que a minha, né? Eu tô expondo a minha opinião. Quando é de barra de cor diferente, que tem um forro atrás, se o cliente se importa com a visão da rua, se é uma porta de vidro, né? Que vai ficar aquela barra diferente embaixo, se tem o forro, eu não vejo problema, porque quando tá fechado, ele vai ter o forro. Tá? Lógico, se o cliente quiser abrir só o forro, deixar a cortina exposta, vai ficar aquela barra ali diferente. Que na minha opinião não é feio. Eu acho muito bonito ter realmente, se tem essa cor diferente para dentro da casa, por que não poderia ter pro lado de fora? Geralmente a combinação das cores vão ser cores que vão se compor, cores bem bonitas, então eu não vejo problema quanto a isso, né? Mas vai que o teu cliente não quer. Existe sim uma forma de fazer, tá? Acho que dá mais trabalho? Sim. Não sei se iria funcionar, se iria ficar bonito isso, mas dá para fazer. Vamos dizer que o cliente quer atrás tudo linho, vamos usar os tecidos que todo mundo conhece, um linho, e na frente ele quer um chantum, tá? Ou o próprio, vamos usar o chantum para tecido mais grosso, depois eu vou falar se a gente fazer a mesma coisa no linho. Então, quando é uma toma, eu vou usar a folha aqui que eu imprimi as perguntas. Quando é uma toma que eu vou lá, faço aquela parte de cima e faço a barra embutida, como eu já ensinei em outras lives, eu faço ela dupla, certo? Corto um tecido maior, dobro e costuro, né? Com aquela forma que a gente costura, depois vira e tal, e fica pronta assim, tá? Direito, avesso, com a mesma cor. Mas o teu cliente não quer fazer isso, então o que eu sugiro, tá? Aqui embaixo, tá? Você vai cortar uma folha de um e uma folha de outra. Uma da própria da cortina. Eu tô falando se na frente tiver aquela toma aqui, tá? É desse modelo que eu tô falando. Aqui tem a toma e aqui tá a barra de baixo. Então, aqui o avesso, o cliente quer tudo da mesma cor. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar um pedaço de linho com uma sobra pra costura aqui. E na frente, você vai fazer a mesma coisa. Então, você vai cortar uma toma, 2 pedaços de tecido e você vai fazer um embutido aqui. Você vai juntar elas, vai fazer o pespontozinho bem bonitinho aqui, para quem olhar de frente, ficar só o tecido de cor diferente na frente, tá? Mas o avesso dela, principalmente se você usar um linho com um tecido de uma cor diferente, o linho é transparente, então vai acabar dando um filetinho aqui que vai dar para aparecer do avesso da costura, tá?
Então eu não sei até que ponto isso ficaria melhor, tá? Mas é a forma que dá para fazer, lembrando que eu tô falando desse modelo aqui, da toma com a barra diferente aqui, aquela toma sobreposta aqui com essa barra diferente que eu faço o embutido aqui de baixo, tá? Então dá para fazer assim também, tá? Isso tem que ser analisado, tá? Analisado como isso vai ser usado, em que situação é usado, tá? Mas dá para fazer, tá? De preferência, então, talvez para vender esse tipo de cortinas com barras assim, para lugares que não tenha porta, caso o teu cliente, porque às vezes essa pergunta é feita, eu vou falar por mim, às vezes essa pergunta é feita porque às vezes isso não é que incomoda o cliente, incomoda a gente, entende? Então a gente busca uma forma de não oferecer talvez para o cliente porque a gente não gosta, entende? Eu faço muito isso aqui na loja, sabe? Quando eu não gosto, eu evito de fazer a venda porque eu não gosto. Mas enfim, tudo tem solução. O que a gente precisa é passar para o cliente a forma que isso vai ficar, deixar isso muito claro. Ó, se você fizer dessa forma, vai ficar assim. Se você fizer, né, diferente, vai ficar melhor, porque não vai ter emenda embaixo, não vai ter costura, blá, blá, blá. Então tu tem que às vezes deixar de oferecer isso e mostrar o ponto positivo, né? Porque tudo tem o negativo e o positivo, né? Então coloca os dois na balança, vê em qual se encaixa melhor e tudo certo, tá? Tem algumas coisas que não existem regras, a gente pensar a forma qual a melhor forma para cada ambiente. Já fiz com barra de veludo e não fica tão pesado. Não fica pesado, Gisele. O que eu digo é a questão de... Tu tá falando dessa forma que eu tô falando agora, de fazer à frente de uma cor e atrás de outro. Não é que fica pesado, eu creio que vai ficar a mesma coisa na frente. O que me incomoda um pouco é que se a gente usar um linho, com outro tecido vai aparecer uma emendazinha aqui, né? Porque não tem como tu esconder a emenda, né? Se o tecido é transparente, entendeu? Só isso que eu penso. Não sei se às vezes a gente lê o que a pessoa manda aqui e às vezes a gente interpreta de uma forma diferente, né? Por isso que eu sempre questiono se é realmente isso que a pessoa quer dizer. Mas fica muito bom. O veludo, ele é lindo, né, gente? Ele é lindo, 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 tá? Então, o veludo é só a gente precisa saber como a gente usa, mas ele é perfeito, tá? Acho que isso deu para responder, né? Como acertar as barras dos tecidos que estão torcidos? Essa é uma questão bem complicada, tá? Principalmente quem é muito perfeccionista, quem gosta de um serviço muito bem feito, quem gosta de algo muito alinhado, tá? Hoje mesmo a gente estava montando um chale do tecido arrastão, né? E foi feito as emendas. E esse tecido, tô olhando, não estava enviesado, e quando foi colocar, quando a gente montou ele, a gente teve que abrir porque realmente ficou enviesado. Então esse é um problema que eu vou te falar que cada caso é um caso. Eu posso até falar o que eu costumo fazer aqui, mas isso nunca vai ser regra, nunca vai ser, porque cada tecido se comporta de um jeito, cada enviesado vai ser de um jeito, às vezes é muito enviesado, às vezes ele chega a fazer rosca pra dentro, assim, né, pra cá, chega a fazer rosca, uma faz pra dentro, outra faz pra fora, então a gente precisa analisar cada situação para ver como a gente vai fazer. Aqui, então, a pergunta que está sendo feita é sobre a barra. Ontem na aula até comentei sobre isso, né? Que vou usar de novo a minha folha aqui, tá? Gislaine, acontece muito, tá? Eu vou te falar que é assim, ó. Aceita que dói menos, tá? Esse é o meu conselho, porque assim, gente, na quinta-feira a gente vai falar sobre fornecedor, né? Não adianta eu vir aqui dizer pra vocês assim, olha, gente, vou usar os nomes conhecidos, né? Que a maioria conhece. Olha, gente, a Cortex tá vendendo tecido bom, a Reta tá vendendo, a Litoral, a Branil, enfim. Por quê? O que acontece? Eu sei do tecido bom daquele lote,
Mas no próximo lote que vem, eu posso comprar o mesmo tecido, a mesma cor, e vem com problema. Então, gente, por isso que eu digo, aceita que dói menos. Porque assim, não adianta arrancar os cabelos, não adianta assim, tem que pensar e analisar. Lógico, se tá muito enviesado, se tu compra direto da empresa, da fábrica, eu te aconselho devolver. Quando a gente pode se livrar do problema, por que não fazer isso, né? Mas não deu para fazer, não dá, às vezes é um defeito que a gente nem percebe muito quando vai cortar. Quando tá cortando, por mais que tu analisa, tu olha o tecido, tu não percebe muito, então tu acha que tá de boa. Quando você pendura pra fazer a barra, aí vem a desgraça total, porque daí tu vê que ele tá torto. E daí tu vai fazer o quê? Tu vai perder tudo que tu fez, tu vai perder o tecido que a empresa não vai pegar mais, que tu não vai conseguir mais devolver, tu vai perder tua mão de obra. Não! O que tu tem que fazer? Respira fundo, conta até 20, porque até 10 não dá mais, né? Já tem que ser até 20. Conta até 20 e pensa assim, cara, o que eu vou fazer agora? Qual que é a solução? Então vamos tentar resolver essa situação, para não ter tanto prejuízo. Mas tu surtar não vai resolver, então tenta resolver, cada caso é um caso, tá? Não tem como eu dizer a regra que é feita. Então eu vou dizer para vocês quando acontece na barra de baixo, tá? A barra embaixo, que é uma barra normal, que é uma barra... cortina tá aqui, virei para fazer a barra aqui, né? Dobrei aquela barra simples, tá? Dobrei com 1 ou 2 centímetros aqui, tá? O que eu faço? Vou mostrar aqui. Vamos dizer que eu começo a barra, que eu puxei o tecido aqui. Vou fazer a barra, né? Virei para mim fazer a barra. Quando tu coloca em cima da máquina, o tecido, se ele tá enviesado, ele automaticamente vai fazer isso aqui. Ô, gente, tá travando pra vocês? Eu tô tendo a impressão que tá travando a minha fala. Tá travando pra vocês ou tá de boa? Só me respondam aí. Então, o tecido, ele vai fazer isso aqui. Colocou na máquina, ele já vai ficar aqui. Porque esse aqui é o enviesado dele, tá? Se você fizer isso aqui, pra tentar puxar o tecido pra vir aqui, isso eu já vi muito. Eu vi muita gente que posta foto... que eu percebo na hora que foi feito com a barra, com o tecido enviesado, a pessoa tentou arrumar, tá? Então, eu consigo identificar de cara, tá? Eu já vi várias fotos de cortinas postadas, tá? Eu já disse que eu sigo um monte de gente, eu gosto realmente de ver, e não tô falando isso como crítica, tá, gente? Pelo amor de Deus, não tô falando como crítica, vou falar isso porque é uma forma, talvez, da gente se ajudar também. Então, o tecido tá aqui. Se você, né, entenderam? Colocou lá, ele ficou assim. Se você tentar puxar, ele vai vir. Só que você vai começar a costurar. E toda essa barra, ela vai ficar meio de ladinho, tá? O que faltou aqui, o que veio pra cá, do outro lado vai fazer o contrário. Ele vai vir pra fora. O que faltou no início, sobrou no final. Tá? Se você puxar, ele vai. Só que isso aqui, ele vai ficar enviesado, meio torto. Aí, o que acontece? A pessoa faz, ela tenta consertar no ferro, piora ainda mais, não dá. Então, o que você tem que fazer? Tá enviesado, tá? Geralmente, existem pessoas que não fazem as barras laterais, tá? E também não é errado não fazer. Cada um tem uma técnica, tá? Tudo certo. Mas... eu gosto de fazer as barras laterais primeiro. Antes de pregar a intertela, eu faço a primeira barra de cima para baixo, tá? E depois eu faço a outra barra, de baixo para cima. Sempre faço isso. Aprendi assim e gosto de trabalhar dessa forma. Mas daí minhas barras já estão prontas na lateral, tá? Quando acontece isso, o que eu tenho que fazer? Como eu odeio emenda em costura, tá? Odeio. Então, eu desmancho toda a barra lateral. Esse tecido que tá aqui, vou fazer de uma forma bem, aí eu faço a barra assim. Aí aquele que faltou, tu conseguiu tapear aqui, tá vendo? Porque ele escondeu. Mas você tem que costurar ele, como ele se assenta na máquina. Você não pode puxar ele pra voltar. Costurou o lado de cá. Ah, sobrou um pedacinho, aí você pega, você já montou a barra, tá bem bonitinho. Aqui tá bonitinho do lado lá. Aí você pega e você tira esse pedacinho.
Se quiser, até porque se o tecido não é grosso, até pode dobrar por aqui, tá? Mas às vezes não vai ficar bom. Corta aquele pedacinho e finaliza. Fica perfeito. A tua barra fica alinhada e passa que vai dar certo, tá, gente? Então, se o tecido tá enviesado, não tentem puxar ele para colocar ele no lugar, porque ele tá torto. E se tu fizer assim, ele vai terminar torto, tá? Então, essa é a dica que eu dou. É assim que eu faço com as minhas cortinas, tá? Quando é com toma, aí é outra questão, tá? Porque daí na hora de eu marcar as barras, eu preciso também alinhar ele de uma forma que ele fique certo. Não adianta eu querer puxar pra cá, porque aquela toma toda vai ficar enviesada, tá? Então tem que ajustar o tecido conforme ele tá bom? Já consegui contornar fazendo do meio para uma ponta, do meio para outra ponta. Por isso que eu falo, Laura, nesse caso não existe regra, não existe, tá? O que eu digo, que eu já tentei fazer, puxar, quando tá de ladinho, tentar segurar o tecido pro lado e não dá. Gente, blackout 100% é o pior de todos. Se tu faz uma barra e tu tenta voltar com ele, se ele tá um pouquinho de lado, se você voltar com ele pro canto, se você botar pra lá, ele vai ficar rosca. Então não começa a fazer, por favor, até porque o blackout 100% ele fura, você não pode desmanchar. Blackout 100% tem que ser muito certeiro na hora de fazer a barra, tá, gente? Então analisem muito antes de fazer. Dica de milhão, isso aí. É que às vezes é uma dica tão pequena, né, gente, que às vezes a gente não entende. Poxa, por que a minha barra não fica bonita? Claro que tem toda uma questão de passar, acabamento. O passado é acabamento. Ah, Preta, tu falou que tu não usa ferro na cortina. Uso. Barra embaixo tem que ser ferro, tá? Vaporizador é para barra lateral, emenda e o restante da cortina. Mas a barra embaixo tem que ser passada. E muito bem passada. Muito bem passada. É outra coisa que eu enxergo de longe se a cortina não tá bem passada a barra, tá? Tu pode fazer uma cortina perfeita, se a barra não for bem passada, que tem também os truques para passar, esquece, porque a tua cortina não vai ficar boa, tá? Então, são pequenos detalhes que valem ouro, tá? Então é isso, tá? Bom, outra pergunta, como fazer para esconder a entretela no tecido aberto, né? Ô Laura, eu acho que eu já botei lá no grupo, não botei? Amanhã, hoje antes de sair eu vou colocar, tá? O que eu tenho, tá? Mas eu acho que eu já coloquei, mas enfim, pode ser que não. Sou meio esquecida mesmo, tá? Vou colocar assim a foto do vaporizador lá no grupo, tá? Pode deixar. Como para fazer para esconder a entretela no tecido vazado, no tecido aberto, né? Então, como eu digo, às vezes são perguntas que eu já fiz, né? Já respondi. Mas enfim, eu sempre revisto a intertela com o tecido. Busco um tecido que é parecido com o tecido aberto e revisto ele, tá? A entretela tem que ser revestida, tá? Eu até tenho lá no YouTube, no Instagram e nessa página tem uma foto, um videozinho curto mostrando como que ele fica pronto, tá? Ontem na aula a gente aprendeu sobre isso também, né? De como revestir. Fica muito bom. Hoje a gente tá fazendo, né? E nossa, fica bem bom mesmo revestir, tá? Eu adoro. Outra pergunta. Cortina de trilho, você reveste a entretela? Sempre. Ó, cortinas, exceto branca, off, porque daí o que eu faço? Eu vou pegar a entretela e vou colocar embaixo do tecido, tá? Se a cortina ficar, se a entretela ficar mais clara, mais aparente do que o tecido, eu revisto. O que eu vejo também de pessoas que fazem, vocês já perceberam assim, talvez o que eu vou falar vocês vão parar para pensar. Vocês já viram foto de cortinas que você percebe de longe a intertela colocada na cortina em cima? Por exemplo, vamos usar o linho cinza, eu uso sempre o linho que é os tecidos mais conhecidos, né? O linho cinza e o ocre, ou que eu conheço como ocre, outros conhecem como bege, né? Bege 2, enfim, dependendo da fábrica tem
Porque são 4 cores, né? As mais conhecidas, vamos dizer, do linho poliéster. A branca, o off, o ocre, que é o bege, né, para alguns, e o cinza, né? Existem outras cores, lógico, tem preto, tem chumbo, né? Mas eu digo que é o mais comum, assim, né? Vocês já viram foto de cortina que quando você olha a foto, a entretela clara destaca mais do que o restante? Vocês já perceberam isso? Então, boa noite, quem está entrando agora. Então, o que é isso? Por que a pessoa não revestiu a entretela? Porque talvez, na hora que ela montou, ela não prestou atenção nisso e acabou fazendo assim, tá? Então, isso me incomoda bastante, tá? Às vezes a cortina tá muito bonita, tá lá aquela entretela mais clara do que o resto da cortina, tá? Não fica bom. O que eu faço? Quando sobra, principalmente quando tem a toma, né? Então sempre vai sobrar tecido, né? Porque a gente compra uma parte a mais para fazer a parte da toma da cortina, da barra. Então eu corto, também já ensinei como a gente faz, tá? Eu faço, não faço ela dupla, tá? Só a parte do espelho, da parte da frente, eu faço, revisto, né? Com o próprio tecido que eu vou costurar. Tá? Fica muito, muito bom. O avesso não tem necessidade, tá? Com relação ao trilho, sim, sempre eu faço. Por quê? A preta fica dentro do cortineiro. Às vezes o cortineiro é baixo, nem todo cortineiro é bem profundo, tá? O cortineiro é baixo, aí assim, de longe tudo bem, tu consegue ver a cortina embutida, mas se tu for um pouco perto, se tu olhar de baixo para cima, tu vai ver. Então, para que correr risco de estar lá uma cortina cinza com uma entretela meia branca lá em cima? Então, eu sempre faço isso. A gente, quando pega por hábito, tu faz isso e tu entende que é necessário fazer. Então, tem gente, dá muito trabalho. Dá, mas o resultado fica muito bom. Então, se dá trabalho e o resultado é positivo, a gente tem que fazer, tá? Porque é a história que eu falo desde que eu comecei com essa página, que quando eu falo de cortinas de alto padrão, é nesse sentido que eu falo, é cortina muito bem feita, tá? Gisele, deixa eu te falar uma coisa, com relação a virar 2 vezes. Pode sim, mas eu vou te dizer que, principalmente no linho, dá pra fazer, tá? Mas vamos usar o linho. O voal é tranquilo, tá? Mas o linho, ele tem aquela trama, né? Lá vai eu de novo, a neurótica que tem que ser tudo alinhado, tá? Ele tem a trama do tecido. Outra coisa que me incomoda muito. Monta a cortina de entretela, bota a entretela na hora de montar as pregas, aquela costura, aquela trama do tecido tá toda meia de lado, não se encontra. Pra mim, até o skin tem que ficar em linha reta, tá? Quando é o linho, Gisele, eu acho bem difícil a gente conseguir tombar 2 vezes e ter um alinhamento que a trama não fique torcida, tá? Então, por isso, lá no início eu fazia também, tombava 2 vezes, tá? Mas depois que eu comecei a cortar, a gente perde um pouquinho de tempo para cortar, mas depois tudo é prática, tá? Quando a gente acostuma, então se a gente faz isso, de colocar essa entretela em cima, esse pedaço de tecido em cima da entretela e depois fazer, aí montar normalmente, ela fica mais fina e fica, como que eu vou te falar? Ela fica mais soltinha, sabe quando eu falo a questão de ficar solta? É nesse ponto que eu quero dizer, a entretela não fica querendo repuxar. Dá pra fazer? Dá. Mas depois que eu comecei a fazer dessa forma, principalmente quem, por exemplo, eu contrato uma menina que trabalhou a vida inteira em facção, malharia, né? Aí vem fazer cortina, que nunca fez. Tem dificuldade, sim, de montar uma entretela reta. Quem inicia, por mais que que a pessoa tenha experiência em máquina reta, mas às vezes não tem experiência em cortinas, né? Então acaba pegando aquele tecido gigante, começa a montar e acaba fazendo aquela entretela com a trama torcida. Isso eu chego a surtar. Eu não gosto. Para mim a cortina tem que ser alinhada de início a fim, tá? Tudo certinho, retinho, sabe?
Então, por isso que eu faço dessa forma. Mas sim, dá para fazer tombado 2 vezes, tá? Se tiver tecido, dá para fazer. Dependendo do tecido. Mas, ô Gisele, faz um teste um dia. Faz um teste, tá? Porque às vezes, quando a gente acostuma, a gente às vezes não faz outro método, porque a gente tá tão acostumado de fazer igual, e eu falo por mim isso, tá? Mas faz um teste um dia de tu pegar a mesma largura do tecido, tá? No linho que ele desfia, se a entretela é de 8, eu corto com 8,5 só por conta de não correr risco de desfiar, tá? E se é de 10, eu corto com 10,5. Faz isso, prega em cima e depois reveste pra te ver. Daí tu faz o processo, tá? Deixando esse revestido para a parte da frente. Depois tu me conta se tu gostou. Às vezes a gente tem um pouquinho de receio de mudar por conta de estar acostumado com o que a gente já faz, né? Mas vale a pena às vezes tentar, tá? Eu te garanto que para mim aqui dentro do ateliê valeu bastante a pena fazer dessa forma por conta mais das meninas, tá? E depois eu vi que também valia a pena fazer. Qualquer costura dá pra dar um jeitinho, só cortinas que não. Não, tudo dá pra dar um jeitinho. Tudo tem um jeitinho, sabe? É os macetes, as manhas, as experiências que a gente vai pegando, né? Por isso que eu falo, que eu também quebro cabeça, tá, gente? Quem olha as cortinas lindas que a gente posta, imagina que só sai... Nossa, tudo que põe a mão é tudo perfeito. Não. Pra chegar lá, a gente às vezes tem que bater cabeça, tá, gente? Com certeza. Deixa eu tomar uma aguinha. Tá. Bom, uma última pergunta, meu, já é 10 para as 9, viu? Ó. Da simetria. Sim. Entendi teu posicionamento, Laura. Bem isso. Como você mede a altura das cortinas as barras, né, das cortinas? Bom, também eu já disse, né, eu já falei em outras lives, mas eu sempre vou responder, mesmo que a pergunta seja repetida, porque sim, são pessoas diferentes que colocam a pergunta lá na caixinha, tá? Bom, eu sempre falo e bato nessa tecla. Cortina perfeita, eu tô falando de perfeição, tá? É isso que eu tô falando. Cortina perfeita, barra perfeita, não se mede na mesa. Não consegue medir na mesa. Dá para fazer? Claro que dá para fazer. Mas eu tô falando de perfeição. Cortina, para mim, se tem que ser feito à medida do teto, a cortina tem que estar com o tecido, como ela fica na casa da pessoa, a cortina tem que estar fluida, caída, não pode ter sobra, não pode estar encostada no chão, ela tem que estar, sabe, em linha reta, tem que ser marcado prega por prega, tá? Eu já tentei a ideia de colocar uma régua e riscar, pra mim não funciona, eu tô falando pra mim, por conta de eu ser perfeccionista, tá? Por que não funciona? Porque por mais que tu faça, o tecido ele é maleável, o tecido ele mexe. Então, para mim, a medida tem que ser feita prega por prega, uma a uma, riscado na mesa depois. Depois sim, mas a marcação inicial tem que ser feita pendurada. Eu não consigo fazer uma cortina perfeita, eu tô falando, repito, de perfeição, não tô falando de cortinas, eu vejo assim, ó, eu vejo muita gente que vai lá e faz a cortina e tem ponta encostando aqui, tem ponta que não tá encostando aqui. Não é perfeição. Perfeição é mesmo o gesso estando torto, mesmo o piso estando errado. A gente tem que fazer, claro que às vezes não vai ficar milimetricamente centímetros, mas precisa estar visualmente, tu olhar assim e tu dizer, nossa, ficou ótima. Não ter nenhuma prega deitada, porque quando a cortina quando encosta no chão, ela deita, né? Ela faz até uma ondinha, não faz?
Então, se de um lado tá rente e aqui tem uma prega deitada, é porque não tá perfeito, tem que ser alinhado. E não quer dizer que quando eu faço também a gente não precisa ajustar, precisa arrumar, mas para ficar perfeita tem que ser feita dessa forma, tá? Tem que ser feito. Qual forma melhor para fazer a emenda na vertical? Então, hoje não vai dar para mim responder mais, que já é 5 para as 9, mas a emenda na vertical, existe um truque sim. Eu vou fazer na semana que vem um videozinho mostrando como que eu faço a emenda na vertical, tá? Eu vou postar no YouTube esse vídeo, tá? Então, só respondendo aqui quem me perguntou, continua acompanhando, que semana que vem eu vou conseguir gravar esse vídeo e vou mostrar, tá? Eu aprendi a medir na mesa, até que um dia comecei a marcar com ela pendurada e nunca mais medi na mesa. Não, medir na mesa não funciona. Claro que eu sei que muita gente faz dessa forma, tá? Mas é como eu falo, a gente tá falando de algo, de uma cortina de alto padrão mesmo, de algo muito bem feito, tá? E por isso que eu sempre bato nessa tecla, que pro resultado final ser positivo, não é só pegar um tecido e montar uma cortina. Abrange muita coisa. Questão de saber como é feito a venda, qual tecido que tu escolheu, como o modelo que vai ficar bom. Tudo isso a gente depende do resultado final. Ô Laura, mas lógico que você vai ver, semana que vem na nossa aula já começa as aulas de barra, tá? Lá no nosso curso, tá? Então vai ter sim, tá? Semana que vem a gente já começa com nossas aulas de barra e vai ser assim, ó, vocês vão ficar de queixo caído, quanta lindeza que dá pra fazer. Se for feito na forma que eu ensino, exatamente com o método que eu ensino, vocês vão ver que vai dar para fazer aquela cortina bem feitinha, sabe? Isso eu garanto para vocês, eu dou a minha palavra para vocês, que vocês vão sim conseguir fazer uma toma bem alinhada, uma barra bem feita, mas tudo tem que ser muito bem medido, tá, gente? Então, semana que vem, Laura, na próxima aula, já começa as aulas de barra, tá? Então, com certeza tu vai ver pessoalmente. Claro que essas coisas é um assunto bem mais aprofundado que não tem como eu falar, né, nem mostrar aqui na live, né? Mas para quem quiser, né, a gente já tá lançando o segundo, já tá organizando o segundo lançamento do nosso curso. Quem não entrou na primeira turma, eu ainda não tenho data marcada, mas a gente vai ter sim o próximo lançamento. Então, quem quiser, fica de olho que vai ter o segundo lançamento do curso e vai ser muito bom também. Creio que vai ser tão bom quanto esse nosso primeiro, tá? Gente, meu Instagram já tá me dizendo que tenho mais 2 minutos, tá, gente? Eu sempre penso, quando eu começo a live, eu penso, meu Deus, será que eu vou ter assunto para 1 hora? Porque assim, não é regra eu ficar 1 hora aqui, né? Mas eu gosto de ficar 1 hora. E às vezes eu penso, bom, se de repente não der o tempo, tudo bem, a gente para antes. E nossa, se fosse para falar, a gente ficaria mais tempo, né, gente? Então é muito bom essa troca de informações. Obrigada, gente, a participação de vocês, maravilha de curso, ó, que bom que tá gostando, tô muito feliz com as minhas meninas e com um menino, né, que eu tenho um menino no curso, tá? Então, assim, tô amando. Vai ser o mesmo conteúdo da próxima live, Jaque? Deixa eu entender a tua pergunta. Próxima live convidando vocês para quinta-feira, a gente vai falar sobre fornecedores, tá? Então, quem quiser acompanhar, próxima live falando sobre fornecedores, e quero vocês todos aqui para nós falar mal de quem tem que falar bem de quem tem que falar. Não é falar mal, né? Falar a verdade, né? E expor realmente a opinião de todo mundo com relação a fornecedores. Isso vai ajudar muito vocês, tá? E me ajudar também, né? Porque às vezes a gente conhece fornecedor que a gente também não trabalha, né? Eu digo que eu também não trabalho com todos, né? Gente, 30 minutos. Já que depois eu te respondo essa pergunta, não entendi, tá?
Mas eu vou te falar sim sobre isso ali. Depois eu te mando no WhatsApp, tá? Que bom que vocês já estão com a roupa de quinta, gente. Obrigada de novo pela companhia de vocês. A live foi ótima novamente. Beijo, beijo, beijo. Até quinta-feira para falar de fornecedores. Tchau!